E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, 1 Coríntios, leremos o capítulo 15. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo teu amor, favor e poder. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, te amamos. Nós somos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Bem, temos no capítulo 15, 58 versículos. Leremos de modo dinâmico, recomendo a leitura com maior reflexão. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal qual vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim credes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Somos os mais infelizes de todos os homens. Repetindo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia, morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso lhe digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém,
Uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves, e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, sem dúvida. Uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxeram a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 58º e último versículo do capítulo 15 de 1 Coríntios nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Pois bem, por meio destes efetivos 58 versículos, nos fala o capítulo 15 de 1 Coríntios, acerca da ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. ênfase do versículo 1 ao 19, Cristo, as primícias dos que dormem, do 20º até o 28º versículo, a ressurreição em relação à vida prática, do versículo 29 até o 34, os ressuscitados terão corpo, do versículo 35 até o 49, e os vivos serão transformados, do versículo 50 até o 58. Recomendo a leitura com bastante reflexão, porque cada um desses versículos nos traz reflexão que daria para, como diz o adágio popular, pano para manga. Versículo 33. Se todo esse capítulo se resumisse apenas nesse versículo, já teríamos muito o que raciocinar a respeito. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Mais uma vez vem a palavra do Senhor deixando claro: aquilo que sai da nossa boca define muito do que será a nossa vida. Parece que é a forma de plantar e colher mais rápida nos nossos resultados. É o que sai da nossa boca, porque a boca só fala do que o coração está cheio. E é uma outra verdade aqui registrada. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, diz o 34. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Pois é. Estejamos atentos à ressurreição garantida daqueles que são de Cristo. Que possamos fazer a boa escolha
Aqui nos elucida também o que acalma o nosso coração, no versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Alivia o nosso coração, efetivamente, saber de tantas testemunhas que viram o Senhor, depois de ter sido crucificado e morto, o viram ressuscitado. E também acalma o nosso coração quando se fala da morte aqui, daqueles que são salvos em Cristo, classificando como apenas dormem. Porém, alguns já dormem, e é verdade. Aqueles que são de Deus, remidos pelo sangue do Cordeiro, salvos por Cristo Jesus, têm vida eterna garantida, para a honra e glória do Senhor e Salvador nosso. (50) nos diz: isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. (52) No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 56, 57 e 58. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 58, finalizando, nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E é interessante a gente observar, firmes na obra do Senhor. Quer seja o dom que Deus te deu, aonde você estiver, use-o, honre ao Senhor. Há aqueles que têm o dom de ser missionários e sair de um continente para o outro, que faça isso efetivamente e tenha muito sucesso, é o que desejo. E existem outros que são missionários dentro da sua própria casa. Existem outros que são missionários dentro da sua própria vida, no corrigir dos seus vícios. Existem outros que são levantados efetivamente o tempo todo para abençoar, até de um modo discreto, a vida do outro, quer seja através da intercessão por oração, quer seja através de atos, por vezes amparados por sigilo, mas cheios de amor fraternal, vindo da presença do Senhor. Que Deus a todos nos continue a abençoar, que Deus dê a possibilidade daqueles que ainda não conhecem, não servem e não se tornaram seus filhos e assim o serem o mais rapidamente possível. Que possamos procurar a Deus enquanto se pode achar. Aqui está na palavra dele esta forma de alerta. Que possamos procurar a Deus enquanto se pode achar. Essa palavra nos deixa claro que não será para sempre assim. Que Deus a todos abençoe e proteja, o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, as pessoas que temos contato na vida do dia a dia, as pessoas que Deus levanta como instrumento dele nas nossas vidas, as pessoas que Deus nos levantou para ser instrumento dele nestas vidas. A você que acessar essa mensagem, esse vídeo, esse registro da leitura bíblica,
em lendo a palavra bíblica nesse canal, compartilhando conhecimento. Senhor, eu te agradeço e clamo ao Senhor mais uma vez. Continua a usar a minha esposa, nosso bebê, que antes de ser nossa, consagramos ao Senhor. Nossas existências, vidas, saúde, sustento, desenvolvimento, sabedoria, prosperidade e riqueza. Como instrumento do Senhor de um modo direto e indireto, para que mais pessoas acessem a tua palavra, para contribuir assim, de um modo direto e indireto, para o avançar do teu reino nessa terra, para que se faça nessas vidas conforme a tua vontade, Senhor. Lembra-te, Senhor, daqueles que enfrentam problemas de saúde, que necessitam do teu auxílio. Lembra-te, Senhor, de cada uma dessas pessoas que necessitam de sustento, necessitam de auxílio material, financeiro, auxílio para vencer vícios, toda e qualquer circunstância em que o homem se depara com a realidade de que somos pequenos e dependentes única e exclusivamente do teu amor, favor e poder. Te amamos e engrandecemos ao Senhor. O Senhor é Deus do possível e do impossível. O Senhor é Deus que traz soluções temporárias e transforma as soluções temporárias em definitivas. O Senhor é Deus que traz todas as soluções, que nos dá a felicidade plena de transformar as circunstâncias para melhor todos os dias. Te amamos e agradecemos ao Senhor. Em minha casa servimos ao Senhor, te amamos. Somos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém. E amém. Sucesso.